Prezados e estimados irmãos, nós já estamos presentes no santuário do nosso Deus, para nesse momento tão propício a todos nós, iniciarmos a nossa santa reunião desta noite. Por isso, elevo minha saudação a todos os presentes e, ao mesmo tempo, desejo a bênção preciosa do nosso Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e também a bênção, irmãos, de todos os santos e anjos, que já envolve a presença deles em nossa santa reunião. Assim sendo, irmãos, daremos início no cumprimento da mesma. Convido meus irmãos que estão assentados para se colocar em pé, e assim daremos início com uma oração. Também quero ser grato em cumprimentar nossos internautas que já estão conectados em nossa reunião, para poder também, no seu lar, no seu trabalho, receber a preciosa bênção do irmão Aldo, da Santa Avó Rosa e de todos os santos e anjos. Em nome do profeta desta igreja, nosso primaz irmão Aldo, dou boas-vindas a todos. Oramos. Senhor Deus, nesse momento, meu Pai, nós já estamos presente no santuário dele, nosso Deus. Santuário este, ó Pai, que o Senhor concedeu ao Consolador, a Santa Avó Rosa, e ao Santo Irmão Aldo, a oportunidade de nós podermos reunir neste tabernáculo para poder buscar a unção do conhecimento dos teus ensinos, e também, ó Pai, colocar em nosso espírito a palavra da vida, a palavra da verdade, para podermos então assim ser sábio. E o Consolador, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm feito isto com muito êxito nesta igreja, mostrando a cada um de nós, ó Pai, a integridade do teu grande poder e também a tua soberana vontade. Por isso foi que Jesus pediu ao Consolador que nesta igreja formasse, portanto, um povo zeloso, escolhido de boas obras, para poder então entregar ao Senhor um espírito preparado de um povo generoso que foi formado nesta igreja apostólica, a tua igreja, ó Pai. E assim sendo, nós agora estamos aqui reunidos para alimentar o nosso espírito, a nossa fé, no ensejo desta reunião, e ao termo dela nós saímos daqui fortalecido com a tua palavra, teus ensinos, que para cada um de nós é vida para o nosso espírito. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu suplico-lhes agora a tua bênção preciosa ao cair sobre a nossa reunião. Nós sabemos, ó Vó, que o nosso trabalho é um trabalho extenso, com muitas atividades, e por isso a senhora tem todas as reuniões abençoado o nosso trabalho, bem como o trabalho dos obreiros, diaconisa, a presença gloriosa da nossa irmandade, e até mesmo o trabalho dos nossos coralistas, músico, regente. Santa Avó, a mensagem também que vou deixar como uma semente plantada no coração dos teus filhos, pois é a tua vontade, a vontade do nosso Deus e também a vontade do Santo Irmão Aldo. Santa Avó, envolva todos nós com teu amor fraterno e dai-nos uma boa reunião. Alimenta todos nós com este mesmo amor, para que possamos assim receber a tua bênção e a tua unção. Santa Avó Rosa, eu declaro nesse momento esta reunião iniciada em nome da Senhora, de Jesus e de Maria Santíssima, pois certo que já contamos com a presença do nosso Deus, do irmão Aldo e da Senhora em nosso meio, e a presença dos anjos. E nós então damos assim, portanto, iniciado esse trabalho em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino número 1, Igreja Forte.
Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem o mal, e que marcha confiante, pois integrante do poder celestial. Amém, irmãos. Quem tem seus lugares pode se ocupar. Convido todos os que estão presentes no santuário do nosso Deus, com este amor, com esta devoção, para nós cantarmos hinos gloriosos ao Pai que foram escolhidos pelo nosso ministério de cantar. Vamos cantar o hino 39, Vem para a Igreja. Meu amigo, Com esse mesmo sentimento de amor, cantaremos o próximo hino de número 79, Porta Verdadeira. esta Igreja Apostólica tem do céu a santa unção, é a porta verdadeira, onde existe a salvação. Oh, que crer nela
cantamos também o de número 80, o hino Maravilhoso Dia. Maravilhoso dia será, quando nas nuvens Jesus aparecer, os anjos para o céu Agradeço a todos os irmãos que cantaram nossos hinos, expressando amor a Deus e ao reino dos céus, como também ao Consolador e ao Santo Irmão Áudio, ao nosso bom Jesus. Agora, irmãos, o coral da nossa congregação irá apresentar o hino Hoje Eu Quero Cantar, de número 347 do caderno do nosso ministério.
Muito bem, irmãos. Darei prosseguimento em nossa reunião agora, levando ao conhecimento dos irmãos a palavra do nosso boletim do dia 9 de julho de 2022. Boletim, irmãos, com o número 3.497 da Igreja Apostólica. O Conselho Deliberativo nos dá um ensinamento perfeito sobre a maneira, irmãos, como nós devemos fazer para manter a obra de Deus aqui na terra, que é realmente esta Igreja Apostólica. É o segmento do trabalho que ele deixou para o Consolador e o profeta Santo Irmão Aldo e para esta Igreja Apostólica, que somos nós, os teus legítimos filhos na terra. A palavra, irmãos, desta semana nos traz o ensino dizendo assim: a dedicação de todos os estimados irmãos e irmãs em manter a nossa igreja com suas contribuições é muito importante e de grande valor para a obra de Deus aqui na terra. Veja, irmãos, que o ensino é perfeito, né? Enquanto esta igreja estiver na terra, esta igreja precisa de todos nós para levarmos avante a obra do nosso Pai. Deus ama aos que contribuem com alegria no coração, conforme assim ensinou o apóstolo São Paulo em carta à igreja do Coríntios, no qual ele, São Paulo, assim afirmou: Deus ama aos que dá com alegria. Ele é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tudo o que é necessário, todos transbordem em toda boa obra. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dá o pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente o fruto da vossa justiça. Isso que nós estamos ouvindo aqui na Igreja Apostólica, irmãos, é palavra que está na carta aos Coríntios do amado apóstolo São Paulo. Ele mostrando, irmãos, que a pessoa deve fazer a sua oferta com amor, com gratidão, porque o nosso Deus, ele tem, irmãos, dado a nós, isto é, uma perfeição muito linda, irmãos, nesta igreja, né? Ele nos abençoa, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos livra dos perigos, dos males, e muitas das vezes, irmãos, tem abençoado até o nosso próprio pão de cada dia, conforme São Paulo mostra nesta carta. E daí, dando procedência à palavra, ele diz: Deus o Pai, Jesus nosso Senhor, prepararam e enviaram a Santa Rosa, o Santo Irmão Aldo, para ajudarem ao seu povo, distribuindo bênçãos preciosas, concedendo paz, concedendo saúde e felicidade, abençoando o pão nosso de cada dia. Desde a antiguidade, através do profeta Moisés, Deus o Pai, ele assim o instituiu o dízimo em seus mandamentos, né? Quando entregou então nas mãos do seu povo a responsabilidade de manter o seu reino na terra, e também para que muitas almas fossem elas preparadas para um dia habitar na glória celestial, e para que na terra seus filhos tivessem uma vida justa, uma vida honrada, santificada, a fim de que vivessem todos em paz. E ainda ele relaciona uma palavra dizendo muito linda, irmãos: para que todos também fossem muito abençoados.
Agora ele afirma: assim sendo, é de justiça que no tempo presente o povo apostólico possa fazer as suas contribuições para manter o trabalho de nossa igreja, inclusive porque é o único meio com o qual contatamos para levar avante essa obra de salvação e redenção da criatura humana. Quando fala, irmãos, esta palavra, veja que dá um destaque importante, né? Quando diz, porque a nossa obra não tem outra fonte de renda. É somente, irmãos, a sua gratidão, o seu amor, suas oferendas, é que faz com que esta obra, irmãos de Deus, tenha sido vitoriosa e ela teve os seus alcances até aqui. Isso é muito importante, né? Aí diz assim, olha, tivemos também agora uma redução substancial das ofertas nos últimos 2 meses, o que comprometeu o fluxo do caixa de nossa igreja, sendo necessário tomarmos até algumas medidas de contingências, inclusive paralisando algumas obras temporariamente, mas nós confiamos no seu entendimento e na sua compreensão para ajudar a igreja. Sabemos, irmãos, das dificuldades que todos nós estamos enfrentando e enfrentamos. Mas, irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provarmos a Deus e aos seus santos o que amamos na nossa igreja e que não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa a qual nós a pertencemos. Irmãos e irmãs, contribui com amor, com a dedicação, pois a nossa igreja depende muito do seu povo para realizar e levar avante a sua missão. Cumpra o seu sagrado dever de manter a igreja apostólica que é o reino dos céus na terra. Enviamos o nosso abraço fraternal, desejamos-lhes toda a proteção celestial de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do Senhor. Irmãos, notem bem a palavra que está nesse boletim, né? Quando diz, assim sendo, é de justiça que no tempo presente o povo apostólico possa contribuir. Irmãos, notem que mais embaixo no boletim, eles, o conselho, sabe que nós estamos também passando, irmãos, por dias difíceis. Agora vejam, os prezados irmãos, é hora de nós provarmos a Deus, unirmos as nossas forças e alavancar esta obra, irmãos, porque uma que ela não pode parar e outra, irmãos, que ela é uma obra de Deus e aqui nós pertencemos na terra ao reino dos céus, com ela junto a nós. Pense nisso, irmãos, abram o seu coração, façam as suas ofertas e Deus o Pai tomará conta de tudo na sua vida, no seu trabalho, na sua saúde e tudo quanto lhes pertence, irmãos. Não pense os irmãos que os olhos de Deus estão esquecidos de vós, mas muito ao contrário, Deus está sempre conosco, junto com o irmão Aldo, com a Santa Vó Rosa, proporcionando em nós bênção sem medida e a verdadeira paz do reino dos céus. Amém. Eu faço agora uma oração para consagrar as ofertas. Querido Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de podermos agora fazermos as nossas ofertas, lhe ajudar nesta obra tão gloriosa, ó Pai. E nós sabemos que os teus olhos, eles estão voltados a nós, para poder abençoar a nossa vida, nosso trabalho, nossa saúde, conceder a nós vida e o Espírito sempre brando, para poder assim, ó Pai, prosseguir esta linda jornada na terra até
quando for determinado por ti, ó Pai. Nesta hora também, eu rogo-lhes a bênção da Santa Avó do irmão Aldo para toda esta família apostólica, meus irmãos na fé, meus irmãos que decidiram ser apostólico do Consolador e serem eles firmados na justiça e na verdade. Santa Avó, consagre agora as oferendas que teus filhos irão ofertar para a Senhora, fruto do seu amor, da sua integridade para com a casa do nosso Deus. E certo de que essas ofertas já estão consagradas pela Senhora, pelo irmão Aldo, pelo nosso glorioso Deus. Eu, como pastor desta igreja também, creio que as mesmas estão consagradas em nome de Jesus. Amém. O hino com a orquestra, o hino Santo Sucessor.
Muito bem, irmãos. Quero, nesse momento, ser grato pela presença de todos os irmãos. Agradeço a sua amável atenção e também quero agradecer nossos internautas que estão conosco, conectados em nossa reunião, esperando esse momento sagrado da nossa mensagem, que agora a Igreja Apostólica deixa em seus vossos corações. Portanto, irmãos, esta igreja, conforme os irmãos acabaram de afirmar, sendo a igreja da verdade, irmãos, ela precisa dar ao seu povo a verdadeira palavra do reino dos céus. E é, irmãos, o que esta igreja tem feito ao longo dos seus 68 anos de ministério na terra. Esta igreja, irmãos, tem nos falado com muita sinceridade a vontade do Pai Celestial. Tem nos mostrado, irmãos, a integridade dele em nós. Por isso que esta igreja, irmãos, é a igreja da verdade. E a nossa mensagem de hoje, que está em nosso boletim 3.497, ela afirma o que os irmãos acabaram de cantar, né? A mensagem diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então notem, irmãos, que é muito importante, né? Nós apostólicos conhecer a verdade, conhecer aquilo que Deus precisa de cada um de nós. Porque, irmãos, Deus, ele nunca agradou e nem agrada, irmãos, do ódio, da raiva, da impureza no espírito. Deus, ele nunca agradou disso. Mas Deus, ele agrada, irmãos, de um coração perfeito, de uma pessoa, irmãos, que faz o bem, de uma pessoa, irmãos, que representa o bem, de uma pessoa que ama o seu próximo. Tudo isso, irmãos, Deus agrada, né? E por isso que a Igreja Apostólica tem se dado isso para nós. Notem bem nessa mensagem, irmãos, que tem algumas palavras dos profetas, eles mostrando a integridade, a Igreja Apostólica de Deus. Eles falam, irmãos, o quanto Deus nos ama. Eles falam, irmãos, o quanto o Consolador e o Santo Irmão Aldo, ele nos ama. Por isso, irmãos, a Igreja Apostólica quer que todos nós integramos nesta verdade para podermos, irmãos, conhecer sempre o que é melhor, o que agrada a Deus, o que agrada ao nosso espírito, o que agrada a nossa fé. Tudo isso a Igreja Apostólica nos ensina. E aqui nesse boletim fala isto conosco. A verdade está na casa de Deus. Olha aí. É esse santuário que nós estamos aqui, irmãos. A mensagem diz: a verdade está na casa de Deus. Como diz o apóstolo São Paulo em sua carta a São Timóteo. Fique ciente de que se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte. A verdade consiste nisto: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem cumprir estes mandamentos, cumpre, portanto, com a lei divina. Olha aí, irmãos. Quem fazer o que o profeta escreveu na carta a São Timóteo é de Deus. Está com o Consolador, está com o Santo Irmão Aldo. Agora, porém, irmãos, esses que não cumprem com a lei divina estão longe deles. O próprio Pai, ele descreve nos seus ensinamentos: apartai-vos de mim, porque não te conheço, né? Portanto, esse é o princípio da verdade que leva a criatura humana a ser feliz. Porque a verdade é a prática do bem, da justiça, do amor. Na verdade, não há mentira, nem hipocrisia,
nem justiça, nem deslealdade, nem guerras e nem o ódio, nem a disputa e nem intrigas. E por isso que dizemos que a verdade ela procede de Deus, do Espírito Santo do Pai, de Jesus nosso Senhor, e nestes tempos presentes da regeneração, é anunciado pela Santa Vó Rosa, é também anunciado pelo Santo Irmão Aldo, e por esta Igreja Apostólica que é a coluna e baluarte da verdade. Então notem, irmãos, as pessoas que produzem esse tipo de coisa, irmãos, dentro da obra de Deus, o Pai não vos o conhece. Ele não conhece, irmãos. Por quê? Porque Deus ele não agrada com a injustiça, não agrada com a deslealdade, nem com guerra, nem o ódio, nem a intriga. Isso não são para os filhos de Deus. Isso é para aqueles que não conhecem a verdade. Mas nós que conhecemos a verdade, irmãos, precisamos estar bem com Deus. Precisamos estar bem com Jesus, com o Santo Irmão Aldo e com a Santa Vó Rosa. Porque eu pergunto aos irmãos, como Deus, tão poderoso, que conhece todas as nossas necessidades, Ele vai poder visitar nós no trabalho, na igreja, como Ele vai visitar nós lá no nosso lar, lá na família, se tem estas impurezas em nós. Eu digo aos irmãos que jamais Ele vai. Agora, irmãos, quando é um lar precioso, um espírito precioso, né? Como diz aquela história tão importante, onde tem ordem, tem progresso. Ali Deus permanece, o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa está, para poder abençoar, guardar e amparar. Por isso que Deus é justiça. Deus é santidade, irmãos. Deus é pureza. Ele não engana o seu espírito, mas ele mostra claramente que para ser seguidor dele, filho dele, nós precisamos ter uma característica diferente do que o mundo oferece. Aqui o nosso boletim diz assim: outra carta importante de outro apóstolo, apóstolo de Jesus e de nosso Deus, é São Pedro, né? O apóstolo, ele afirma que ele ensinou sobre a santidade, o amor e a caridade fraterna. Depois de haverdes purificado as vossas almas na obediência e na verdade, para um sincero e fraterno, ele diz: amai-vos intensamente uns aos outros com afeição pura, pois fostes generados não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, pela palavra viva e eterna de Deus, o nosso Pai. Irmãos, isso está patente aos nossos olhos, a nossa audição, irmãos, que Deus, Ele agrada somente do que é justo, do que é perfeito, daquele que abraça as ordens de Deus e prossegue nesse caminho glorioso, irmãos. Aí, como diz a palavra do profeta São Pedro, cumpre-se na pessoa a integridade da santidade. E é isso que Jesus falou: sem santidade ninguém verás o meu Pai. Ninguém. Ele não disse nem aquele, nem outro, não. Ninguém verá o Pai sem santidade. Por isso que temos que ser, então, santíssimo, né? Foste generalizados, diz São Pedro, a vida espiritual por meio da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Isso é a pregação do Evangelho. Conforme a parábola do semeador, ela ensina por Jesus nosso Senhor, e registrada por São Lucas, ele diz assim: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. Outra parte sobre a pedra,
e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, ficaram sufocados. Outra, afinal, caiu em boa terra, porém o produziu 100 por 1. Portanto, observe bem, irmãos, é a pessoa que recebe a doutrina de Jesus, é a pessoa que recebe a doutrina da Igreja Apostólica com fé, com amor, e coloca em prática na sua vida. Daí, portanto, a pessoa passa a ser feliz, passa a ser abençoada. Mas onde a semente caiu e não produziu nada, são as pessoas que não dão valor aos ensinos de Deus, não são tão abençoados e nada recebe para a sua vida e nem tampouco para o seu lar. Olha aí, irmãos, há uma diferença muito grande, né? E a doutrina ensina claramente a verdade, irmãos, porque Deus, ele não agrada com as imundícias do pecado que há na terra. Ele não agrada a Deus, mas agrada o outro reino, que é o reino das trevas. Portanto, sobre o comportamento com seu próximo ou seu semelhante, finalmente, sede todos igual, com ânimo, compadecido, fraternalmente, por amigos misericordiosos, homens humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo foste chamados, a fim de receber-lhes bênção, por herança de Deus. Pois, na verdade, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal, e evite que seus lábios pronunciem falsidade. Afasta-se de todo o mal, pratica o que é bom, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor, eles repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas e suas orações, mas a face do Senhor é contra os que fazem o mal. Olha aí, irmãos, mais uma vez está provado nesta mensagem, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus não agrada com nada que é errado. Nada, irmãos. Tudo que é errado, irmãos, é do outro reino, não é do reino de Deus. Por isso o santo irmão Aldo, ele nos aconselhou 44 anos através desse boletim. Siga os meus exemplos, irmão Aldo dizia. Siga o exemplo da Santa Avó Rosa. Siga o exemplo de Jesus, para que os irmãos possam ter uma vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia de todo o conforto espiritual. No passado, Deus, o Pai, enviou profetas poderosos em palavras e obras para ensinarem aos homens o caminho do bem e da verdade, vida que deve viver. Poucos foram os que creram na palavra dos profetas. Muitos deles foram perseguidos, outros foram sacrificados e mortos, porque falavam a verdade e mostravam o erro e o pecado. Deus então enviou o seu próprio Filho, que nos trouxe a mais pura verdade dos céus. Mas os homens também não creram. Perseguido, injuriado, levaram a morte na cruz do Mestre. Portanto, pregava a verdade, mas a verdade triunfou, pois nosso Senhor ressuscitou vitorioso para dar a vida
e esta verdade também o tornará, isto é, poderosa para salvar e santificar um povo, e a selou com teu sangue precioso. Jesus nosso Senhor, irmãos, ensinou a prática do bem, do perdão, do amor ao seu semelhante. Ensinou aos homens a serem justos e leal. Procederam honestamente e a fugirem das contendas, das vaidades, do orgulho, da exploração ao próximo. Jesus era a luz divina que veio iluminar os corações e abrir os olhos a perceberem o caminho que estava seguindo e que o conduzia à morte e à infidelidade, por não amarem a luz que é a verdade, porém preferiram ficar nas trevas. Assim ensinou ele certa vez: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, vos fazei a vós a ele. Nisso consiste, portanto, a lei de todos os profetas e a norma áurea da caridade cristã. E no preceito da caridade, Jesus ele resume toda a legislação divina, a lei e os profetas. Porém, Jesus continua na sua mensagem de amor, levando e lançando um convite a toda a criatura humana. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta espaçosa, a via que leva vós à perdição, e são muitos os que entram por ela, mas quão estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que caminham por ela. 2 são os caminhos e 2 as portas, duas as portas pela qual um deve apitar, mas são totalmente opostos um ao outro. A porta larga é a via espaçosa da satisfação egoístas, contrária à lei de Deus, que é a verdade da vida que leva os homens ao sofrimento, à condenação, pois este é o caminho da mentira e também do erro. Entretanto, a porta estreita é a via apertada, que Jesus ele se refere, é a vida dos filhos de Deus, que foge das impurezas espirituais e dos carnais, das ilusões, do mundo corrompido, mas o seu prazer está em Deus, firmado na justiça e na verdade. Portanto, este é o caminho que leva a criatura humana para a eternidade da felicidade e do gozo eterno. Todos os que colocam em prática a nossa doutrina de Jesus, que nos deu ela através da Santa Avó Rosa, o Consolador, por meio do nosso Santo Irmão Aldo e da promessa de Jesus, serão muito felizes, bem-sucedidos em sua jornada aqui na terra. Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador. Aqui nesta parte, irmãos, da mensagem, é muito importante. Quando diz: Jesus anunciou que viria, isto é, ao dizer ele, o Consolador, vos guiaria em toda a verdade, e não falaria de si mesmo, mas tudo o que tiver aprendido de mim e do meu Pai. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ó, irmãos, é o Consolador que está nesses dias presente, trazendo a mim, trazendo a vocês, a nós, esta palavra da verdade.
É o Consolador, a Santa Vó Rosa, irmãos. Por isso que Jesus ele afirmou que o Consolador iria nos dar todo o ensinamento perfeito para ter uma vida preciosa com Ele. Aqui o Conselho agora nos faz uma afirmação, finalizando a mensagem, eles dizem: aceitem, irmãos, prezados irmãos, este santo caminho precioso da Igreja Apostólica. Coloquem em prática nossa doutrina e nossa disciplina e vivam como um novo cristão, livres dos sentimentos, dos pensamentos maus, dos vícios, do pecado, da injustiça e da corrupção. Transforme totalmente a sua vida, tendo uma moral muito elevada, com bons costumes, e se afaste de todo o ambiente que corrompe a sua alma e os seus bons costumes, e a honra de um filho de Deus, para serem felizes, protegidos, abençoados por Deus e por todos os seus santos. Na doutrina, irmãos, deixando bem clara sobre o ensinamento da Igreja Apostólica, Jesus ele afirma claramente para todos nós: o salário do pecado é a morte. E a destruição do nosso espírito, irmãos. Se nós não estivermos alicerciados na justiça de Deus, para ter uma vida com Ele, o Pai, nós corremos risco de perder a nossa salvação. Por isso que a Igreja Apostólica nos convida: fujam desses vícios, desses maus hábitos, que não agrada a Deus, irmãos, mas entregue sua vida a Deus, entregue ao Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, entregue a Jesus, irmãos, e você, o Senhor, a Senhora, nós teremos uma vida diferenciada, guiada por Deus, pelos céus, e o Pai constantemente fará morada na nossa vida, para nos trazer o que o boletim está mostrando: toda a verdadeira paz do reino dos céus. Amém. Esta é a mensagem da Igreja Apostólica. Fique aqui, irmão, já o meu convite para amanhã, todos os irmãos estar aqui na nossa igreja, para mais uma vez meditarmos neste ensino. Agora eu quero convidar os irmãos do coral para a apresentação do hino Irmão Aldo, te apoiamos de coração. E nós apoiamos, né, irmãos, o seu trabalho, apoiamos na parte da contribuição desta obra gloriosa. Nós estamos junto com ele, e com ele nós vamos até o fim deste caminhar, enquanto Deus permitir que nós estejamos na terra. Queremos estar com o irmão Aldo, com a Santa Vó Rosa, com Jesus e com o nosso glorioso Deus. Vamos ouvir o hino.
É isso aí, irmãos. O nosso voto de confiança não pode faltar com ele. Por quê? Porque, irmãos, é ele quem faz o nosso elo entre a terra e os céus. É ele o Consolador, o Santo Irmão Aldo. Por isso, nosso voto de confiança precisa permanecer com ele. Mas também, irmãos, é preciso abraçar os seus ensinos que dão vida para o nosso espírito. Façam isso, irmãos, e serão todos bem-sucedidos diante dele, diante do reino dos céus e do nosso glorioso Deus. Eu quero convidar os irmãos para se colocar em pé, por gentileza, em nome dele, profeta Santo Irmão Aldo. Eu agradeço o trabalho de todos os coralistas, os músicos, regente, auxiliar, e também nossos irmãos que dedicaram seus solos nos hinos. Que a Santa Vó Irmão Aldo abençoe todos vocês. Agradeço também diaconisas, regente, obreiros, e quero agradecer também os nossos irmãos da filmagem, que estão empenhados no seu trabalho, sempre levando a nossa reunião ao ar. E quero agradecer também os nossos internautas, né? Que com amor, com dedicação, tiraram seu tempo para poder receber os ensinos apostólicos no seu lar, no seu trabalho. Irmãos, isso é muito gratificante. Não importa onde estiver, uma alma para Deus, desde que ela esteja voltada ao trabalho apostólico, não tem distância para poder o Pai não ir abençoar. Não tem distância. Eu digo aos irmãos porque isso está afirmado na doutrina. E nós contemplamos isto. Então, irmãos, muito obrigado a todos pelo seu trabalho. E o meu convite que espero amanhã todos vocês aqui. E também nossos internautas, no horário das 19 horas, para mais uma vez ser muito gratificante receber a mensagem do Santo Irmão Aldo. Vamos orar. Senhor Deus, neste momento, meu Pai, mais uma vez, nós somos muito gratos ao Senhor por receber esta mensagem tão linda do reino dos céus. Foi-nos dada pelo Consolador, aquele que recebeu a missão gloriosa de Jesus, de poder revelar a nós
o precioso ensino da doutrina. E ela tem feito com muito eficaz. O santo irmão Aldo também. Ele tem nos mostrado parte integrante desta verdade, conforme lhes afirma a mensagem do boletim. São palavras significantes que nós recebemos nesta mensagem para poder guardar na nossa alma, no nosso espírito, para vivermos bem com Deus e dele Deus, recebermos esta paz que nós tanto almeja, enquanto estiver vivendo aqui neste mundo tenebroso, neste mundo cheio de sofrimento. Mas nós, sendo uma vida diferenciada, transformada pelo Consolador, tendo esta verdadeira paz. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, abençoa a tua igreja presente, abençoa os nossos visitantes, abençoa, Santa Vó Rosa, nossos internautas. Leve, ó Santa Vó, todo o conforto espiritual onde eles estiverem, porque eles muito precisam da Senhora para serem felizes e bem-aventurados neste caminho glorioso. E eu, como pastor desta igreja, tenho a grata e imensa alegria de pedir à Senhora agora, Santa Vó, irmão Aldo, interceda a Deus por nós, pela tua igreja presente, por nossos internautas, por aqueles que não puderam vir, cujos estão trabalhando, por motivo justo de saúde. Santa Vó, que a Senhora possa ir onde eles estiverem e levar a tua bênção, a tua paz e o teu consolo. E me lembro também, ó Santa Vó, de pedir à Senhora mais uma vez, interceder a Deus por aqueles que estão nos hospitais, no sanatório, no seu próprio lar, passando por momentos difíceis com enfermidade, com doenças. Querida Vó, leve saúde para eles, leve paz, leve prosperidade, leve o alento dos céus, leve a graça preciosa de Deus. A Senhora foi a escolhida do Pai para ser esse elo tão precioso junto com o irmão Aldo em nosso meio. Nós confiamos e cremos que a Senhora nesse momento está nos dando esta verdadeira bênção preciosa do céu. Santa Vó, eu agora finalizo esta reunião, despedindo desta família apostólica. Meus irmãos irão agora para o seu lar. Vão eles repousar esta noite. Dê um anjo à sua companhia. Leve eles em paz. Dê um bom descanso à noite, amanhã um bom domingo. E à noite, tragam eles para o santuário de Deus, onde mais uma vez nós iremos contemplar a palavra da Senhora e do Santo Irmão Aldo. Ó irmãos apostólicos, nossos internautas, nossos visitantes, vamos agora juntos receber a preciosa bênção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, a bênção do Consolador, a Santa Vó, do Santo Irmão Aldo, que nos dá agora neste momento, em nome de todos os santos e anjos que vieram dos céus para lhe dar esta preciosa bênção, a nossa irmandade. Amém. Paz, Senhor, para todos, e vão com Deus e até amanhã. Boa noite para todos e um bom descanso.